Jesus acalma uma tempestade. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Amém? Amém. Vamos ver como é o nosso costume. Eu leio o versículo, os irmãos leem o seguinte, até o versículo número 41. Amém, irmãos? Amém. Versículo número 35 do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E ele, chegando à multidão, o levaram consigo. Assim começaram a mar, e havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele estava na boca dormindo sobre a mão da barca, e despertando, dizendo: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ainda não tem fé. Todos juntos. E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos repetir somente o finalzinho do versículo número 41, que faz uma pergunta, para uns fazendo a pergunta para o outro. Vamos juntos? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Aleluia. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dando um título para essa mensagem, Glória a estaria Deus. falando nesta noite, nesse tempo que temos, poderíamos dar o título de quem é este? Quem é este? Nós vemos aqui um texto da palavra do Senhor, e toda a Bíblia, como a palavra de Deus nos diz, ela é inspirada. Nada foi colocado na palavra do Senhor por acaso. Temos a convicção e a certeza de que toda palavra ela tem uma inspiração de Deus. Glória a Deus. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Então o Senhor não permitiu que o evangelista Marcos colocasse esse texto, essa passagem, dentro da Bíblia, simplesmente por acaso. Não, ele queria nos ensinar alguma coisa. E é isso que o Senhor pede para que a gente venha examinar as Escrituras, para a gente aprender o que ela tem para nós no nosso dia a dia. Então esse texto que eu creio que os irmãos já ouviram várias vezes ser pregado, ser mencionado de uma maneira ou de outra, hoje, nesta noite, o Senhor tem algo diferente para falar conosco. Talvez o que eu vou dizer aqui você já ouviu uma parte, ou talvez até ele no todo, mas hoje eu tenho certeza que o Senhor escolheu a cada um de nós para estarmos aqui ouvindo essa palavra, e ela vai de encontro às minhas necessidades e às necessidades dos irmãos. Talvez o que eu vou dizer aqui, algum irmão fala assim: olha, está falando comigo, eu estou prestando bem atenção que o Senhor parece que está falando comigo. E é isso que o Senhor tem o prazer de fazer. Através da sua santa e poderosa palavra, Ele menciona fatos e situações que vêm de encontro ao nosso dia a dia. E eu tenho certeza que hoje o Senhor estará falando com o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo que Deus tem o cuidado, através da sua palavra, de criar situações para falar conosco. E nesse texto, nós vemos que, após Jesus ter feito vários milagres, após ele ter chamado os discípulos e ter dado um ensinamento para eles, houve um período em que os seus discípulos, se estivessem aqui conosco, e antes dessa passagem, nós dessemos uma oportunidade para cada um deles. Ele teria um testemunho para contar. E o testemunho dele seria mais ou menos assim: olha, eu vi Jesus curar um enfermo. Eu vi Jesus curar um paralítico. Eu vi Jesus curar a sogra de Pedro. Se perguntasse no para Pedro, ele falava: não, eu vi. Isso aconteceu lá na casa da minha sogra, quando Jesus chegou lá e ela estava com uma enfermidade e ele curou a minha sogra. Mas o Senhor, Ele tem algo especial com o seu povo. Ele não quer que você fique sendo testemunha das coisas que você está vendo, mas Ele quer que você seja testemunha fiel, e Ele quer trabalhar na sua vida para que quando você testemunhar alguma coisa, você diz: olha, Jesus fez isso na minha vida, isso aconteceu comigo. Então
Então eu sou uma testemunha fiel daquilo que Deus faz na minha vida. Esse texto, irmãos, é como se Jesus tivesse preparado uma situação, um momento, para que os discípulos tivessem algo que testemunhar do que aconteceu com eles. Porque até esse momento, os discípulos tinham testemunho dos outros. E até quando nós vamos testemunhar da bênção de outro? Não é, irmãos? Testemunhar é muito bom, mas até quando nós vamos ficar testemunhando daquilo que aconteceu na vida de alguém? Deus quer ter um particular com você. Deus quer ter um encontro pessoal com você e comigo. E é por isso que Ele fez essa situação acontecer, para que os discípulos tivessem um encontro pessoal e real com Ele. Mas alguém poderia dizer, mas, irmão Antônio Carlos, os discípulos já não estavam com Jesus? Eles não estavam andando com Ele? Mas tem muitos cristãos, irmãos, e até nos nossos dias, que tem muito tempo que está andando com Jesus, mas ainda não tiveram um encontro com Ele. Não conhece o Deus que serve, não sabe o seu poder, não sabe o que Ele é capaz de fazer. E ainda está testemunhando daquilo que Ele está vendo na vida de outro, e não na sua própria vida. Se perguntássemos para a palavra de Deus, olássemos para a Bíblia e falar, a Bíblia nos revela quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. A Bíblia tem várias passagens e versículos que diria, olha, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. A Bíblia diria para nós, Ele é o bom pastor. A Bíblia nos revelaria que Ele é o conselheiro, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é o unigênito de Deus Pai, que Ele é o grande redentor das nossas almas. A Bíblia nos diria ainda que Ele é fiel e verdadeiro, que Ele é justo, que Ele é juiz, que Ele é o unigênito do Deus vivo. A Bíblia nos revelaria várias passagens onde mostraria quem é esse que os discípulos perguntaram um para o outro. Mas nós não queremos o relato da Bíblia. Nós queremos, assim como os discípulos, ter uma intimidade com Ele, conhecer a Ele pessoalmente. Se nós tivéssemos aqui no nosso meio alguns homens da Bíblia que já tiveram um encontro com Deus, como foi o próprio José, aquele jovem que ainda nos 17 anos de idade teve sonhos com Deus, e se ele estivesse no nosso meio aqui, eu fizesse essa pergunta para ele, para o plenário, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu creio que José, ele levantaria a mão e falaria, eu quero falar sobre esse homem, eu conheço ele de uma maneira sobrenatural, eu com 17 anos tive um sonho, e ele revelou para mim como seria a minha vida. E aí ele continuaria dizendo, olha, sabe o que aconteceu? Ele permitiu, através da tua infinita misericórdia, eu trabalhar na minha vida, que eu fosse expulso da minha casa pelos meus irmãos. Eu fui odiado, eu fui invejado pelos meus irmãos, eu fui vendido como escravo, fui jogado numa cisterna, mas ele, como Ele é fiel e poderoso, como Ele é misericordioso, Ele não deixou que eu morresse naquela cisterna. Eu fui vendido como escravo e fui para a casa de Potifar. Chegando ali, eu achei que eu estava bem, longe da minha família, mas estava num lugar onde que o próprio dono da casa olhou para mim e viu graça em mim, e colocou eu como dono de toda a sua propriedade. Abaixo dele, eu mandava e desmandava naquele lugar, eu governava, administrava a sua casa. Mas o inimigo das nossas almas veio através de uma perseguição muito grande, através da esposa de Potifar. E eu pude ver aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que manda que o vento e o mar se acalma. Ele pôde me livrar daquela mulher. E me livrando daquela mulher, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui levado para uma prisão. Chegando naquela prisão, ainda não deixei de confiar nele, porque eu sabia que ele era poderoso para acalmar o vento e acalmar a tempestade. E ele me tirou daquela prisão e me colocou como sendo um governador de toda uma cidade. Abaixo de Faraó só eu mandava, então eu sei quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu creio que quando José começasse a falar, o coração de Davi que estava ali do lado dele começar a bater muito forte. Eu também quero falar quem é esse homem. Aí Davi levantaria a mão e diria, olha, eu também quando jovem pude conhecer o poder deste homem, um homem poderoso que pôde me colocar diante de mim um leão e um urso. Eu ainda jovem, menino, franzino, mas ele revestiu-me de um poder sobrenatural e eu pude rasgar o leão no meio, pude bater naquele urso e pude arrebatar as ovelhas da mão deles, as ovelhas de meu pai. Eu ainda, quando criança,
fui coroado como rei e pude ver aquele mesmo homem poderoso em obras, aquele que podia acalmar o vento e o mar, me revesti do teu Espírito. E eu sendo revestido com o Espírito desse Deus Todo-Poderoso, eu pude enfrentar um gigante. Enfrentando aquele gigante, somente com uma pedra e uma funda, eu pude derrubar aquele gigante. Aleluia. Alguém diria assim, mas é só isso, Davi? Ele, não, tem muito mais. Eu ainda pude ver ele ser poderoso comigo quando eu fui rei. E não houve um rei após mim que alargou tantas as tendas, que construiu tantas casas, que conquistou tantas terras como eu, porque ele estava sobre a minha vida. Aleluia. Aí nós veremos Davi glorificando e exaltando o nome do Senhor, e veremos João, já talvez numa idade bem avançada, levantar as suas mãos e dizer, eu também quero falar quem é esse homem. João, para quem não sabe, ele passou por um período muito difícil da sua vida, e quando ele chegou na sua quase tenra idade, ele foi lançado numa ilha chamada Ilha de Patmos. Chegando ali, irmãos, ele já não enxergava mais direito, já estava velho já. E talvez se nós olhássemos para ele, diríamos, João não tem mais nada para dar para esta nação, não tem mais como trabalhar na obra do Senhor. Mas aquele que acalma o vento e acalma a tempestade, apareceu para mim lá na ilha de Patmos. E quando eu mesmo achei que já estava tudo acabado para mim, ele falou, João, agora que eu vou te usar. E diz a palavra do Senhor, ou João diria para nós, olha, o que aconteceu, ele me arrebatou em espírito e me levou lá no futuro. E quando eu cheguei lá, eu pude ver, eu vi com meus próprios olhos o Senhor. E ele diria, eu vi de uma maneira diferente. Ele estava, as suas vestes brilhavam como um latão reluzente. Ele estava com uma veste de talhares, que é uma veste que vai até os pés, desde a cabeça até a planta dos pés. E ele tinha na sua mão direita o nome de toda a igreja. Ele tinha o nome de cada um de nós. Eu pude ver o Senhor, e ele se apresentou para mim dizendo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele descortinou para mim tudo que haveria de acontecer no futuro, e eu achando que estava no final da minha vida, mas aquele que acalma o vento e o mar, ele pôde me mostrar todas as coisas. Está fechada as portas, olha para o outro, está fechada a porta, e aí você lembra, só Deus para estar me socorrendo. Aleluia. E aí é o momento que você vai ter um encontro pessoal e real com aquele que pode acalmar o vento e a tempestade da sua vida, seja ela qual for. Glória a Deus. Os discípulos olharam o mar, olharam o barco e falaram, não tem outro jeito. Chame o mestre. Chamando o mestre, diz a palavra do Senhor, que eles quietaram o Senhor, dizendo, Senhor, não te dá que estamos perecendo? Será que o Senhor não está percebendo que nós estamos indo quase ao fim? Não tem mais jeito, não tem mais solução. E ele, sem dar atenção para os discípulos, diz a palavra do Senhor, que clamou, acalma-te vento, e acalma a tempestade. E veio uma grande bonança. Aí ele faz uma pergunta. E aí ele faz uma pergunta no versículo número 40. Então ele diz, por que sois tão tímidos? Em outra versão diz, por que vocês têm pouca fé? Ou aonde está sendo depositada a sua confiança? Aonde está sendo depositada a sua fé? Em onde você está confiando? Por que essa timidez toda? O que o Senhor está querendo dizer? A sua confiança está sendo depositada aonde? Porque, irmãos, é muito comum nós depositarmos a nossa confiança em tudo. E a última coisa a fazermos é procurarmos aquele que tem a solução. É verdade. Se os discípulos tivessem lembrado logo no início que Jesus estava ali, eles não estariam cansados e não estariam preocupados e temerosos, com medo de perder a vida. Mas nós somos assim, por não conhecermos o Deus que nós servimos. Primeiro nós procuramos todos os recursos humanos, e por último nós lembramos que existe um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. É por isso que quando Jesus acalmou a tempestade e fez aquela pergunta, eles não responderam a pergunta para Jesus, mas ficaram perguntando um para os outros, quem é este? Quem
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, Deus. Poderíamos responder para o discípulo: mas vocês não estavam com ele quando curou a sogra de Pedro? Vocês não estavam com ele quando ele curou o paralítico? Vocês não estavam com ele quando ele curou o cego? Como é que vocês perguntam quem é este? Este é o mesmo Deus Todo-Poderoso, Glória a Deus. Criador de todas as coisas, aquele a qual Isaías falou dele, a qual Malaquias falou dele, a qual teve uma intimidade muito grande com Moisés, com José, com Davi, com Abraão. É esse mesmo Deus que atuou no passado e atua no presente. Glória a Deus. E continua atuando no futuro. É, Jesus. Aleluia. Para termos essa certeza, temos que ter uma intimidade com Deus. E como que temos que ter essa intimidade com Deus? Conhecendo através da tua santa e poderosa palavra, orando, jejuando, como nós fizemos agora há pouco, dobrando o nosso joelho, seja 15 minutos, 1 hora, 2 horas, no tempo que você suportar, permaneça na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque permanecemos na presença de tantas coisas, de muito tempo, mas esquecemos de permanecer na presença de Deus. E é Ele que pode fazer todas as coisas e acalmar toda e qualquer tempestade. Glória a Deus. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós estaremos olhando a Deus de uma maneira diferente. Amém, Jesus. Estaremos olhando a esse Deus Todo-Poderoso de uma maneira totalmente diferente e totalmente especial. Porque é Ele que criou todas as coisas. E é Ele que tem poder para restaurar e para mudar toda a nossa vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor por esta santa e poderosa palavra. Glória a Deus. Que possamos responder a esta pergunta, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Aleluia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você vai dizer: esse mesmo Deus salvou a minha vida. Glória E tem me a Deus. sustentado a destra das suas mãos. É Ele que está me preparando para ir morar no céu. E quando Ele aparecer lá nos altos céus, eu saberei que é Ele que está me chamando. E eu estarei tendo um encontro com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Soberano Deus, Deus é Pai. Damos graças a esta santa, nessa glória e bênção, ao Senhor através da palavra. Sabemos quem é o Senhor. Sabemos que podemos ir embora. E que foi excedida, sem salva para ser liberta. E através desta palavra, cada um de nós sempre aqui. Deus abençoe o pastor Ronaldo. Deus abençoe esta amada igreja. E nos ouve nesta noite. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou.